Olhando assim para uma perspectiva de futuro, Leonardo, como é que vai ficar a Venezuela a partir de agora? Foi feito o anúncio de que os Estados Unidos ele vai acompanhar de perto, toda a situação. A gente sabe que a vice do Maduro foi reconhecida agora como atual presidente da Venezuela. Como é que deve ser esse passo a passo? Como a população deve ser afetada nesse primeiro momento? Existe a possibilidade de uma nova eleição ser realizada no país? Bom, a gerência da transição, como o próprio Trump já anunciou, vai ser dele, né, dos Estados Unidos. E a oposição da Corina Machado, num primeiro momento, não teve seus anseios atendidos. Lembrando que a oposição acusava o Maduro de ter fraudado as últimas eleições. Observadores internacionais também mencionavam que não tinha havido transparência, que as atas nunca foram a público. O que a gente pode esperar nesse próximo cenário é incerteza, porque tudo está dependendo dos Estados Unidos nesse momento. Mas eu não acredito que vai haver uma grande oposição venezuelana depois dessa demonstração de força dos Estados Unidos. O cenário mais provável é que os Estados Unidos coordenem essa transição, talvez futuramente realize eleições, mas não agora, nesse momento conturbado. E para a gente falar um pouco sobre como é que está a Venezuela nesse momento, Leonardo, queria que você fizesse um panorama, falasse um pouco sobre esse cenário da Venezuela, como o venezuelano ele sofre hoje em relação à situação econômica, ao trabalho que às vezes não é tão valorizado. A gente sabe que muitos venezuelanos estão até recorrendo, por exemplo, ao Brasil em busca de uma oportunidade de vida melhor. Fala um pouquinho para a gente desse cenário econômico que vive o venezuelano em si. Sim, de fato são muitos refugiados, né? Mais de 8 milhões de pessoas, se não me engano, que saíram da Venezuela para vários lugares, Estados Unidos, Brasil também, ali nas nossas fronteiras em Roraima, se não me engano. O que acontece é que o país era muito dependente da fornecimento, fornecimento e produção de petróleo, com as inúmeras sanções e também com a ingerência dos governos, acabou que essa riqueza se esvaiu também. Muita corrupção e domínio do governo sobre as instituições, como o judiciário, que foi aumentado, colocado todo pró-Maduro, a cúpula militar também, que era pró-Maduro, e que tem envolvimento nessa parte econômica. Tudo isso fez com que o poder de compra e a qualidade de vida do povo venezuelano fosse diminuída ao longo do tempo, que acabou com muitas pessoas, como você mencionou, buscando refúgio em outros lugares. E a gente espera que, a partir de reformas que serão graduais, né, que não vai ser tudo de uma hora para outra que vai melhorar, serão reformas graduais. Acho que lembro um pouco da Rússia, quando a União Soviética acabou, que houve uma transição que acabou sendo muito caótica. E a vida das pessoas, ao invés de melhorar, piorou no primeiro momento, mas posteriormente conseguiram buscar a estabilidade. Então, acho que o cenário para a Venezuela é esse, será uma espécie de ressurgimento gradual em busca principalmente da estabilidade econômica e política. Acho que ambas as coisas estão interligadas. Olhando esse cenário, então, Leonardo, qual é o futuro que você avalia para o presidente Maduro? Ele deve ser condenado? Já se fala até da possibilidade deles ter uma prisão perpétua ou ser condenado à morte. Que avaliação você faz ao futuro de Maduro? Acho que aí vai depender de como as instituições lá nos Estados Unidos vão ver o caso e analisar o caso. Ele provavelmente terá direito à defesa, advogados e tudo mais. Então, eu acho que cabe mais esperar, né, os resultados da justiça mesmo. Não dá para precisar exatamente. Mas acredito que, por ser uma figura internacional e os Estados Unidos ter gasto bilhões, né, para capturá-lo, as chances dele ficar preso são muito altas.
até porque ele pode se tornar também um ativo político, já que ele era aliado de Trump e também tinha relações próximas, quer dizer, aliado de Vladimir Putin e também tinha relações com a China. Talvez aí um, um futuro exílio para o Maduro aí na Rússia ou na China, talvez, não sei. Ou, mas o mais provável seria a prisão mesmo. Você acha que essa captura de Maduro em solo venezuelano abre algum precedente perigoso para o futuro em relação às próprias relações entre os países? Sim, sem dúvida. Principalmente pelo que eu já mencionei, né, que foi uma ação unilateral, uma demonstração de força e poder bélico. Lembrando que os Estados Unidos têm uma máquina de guerra de mais de 900 bilhões de dólares, que é mais do que todos os outros juntos. Então, certamente um recado para os países, né, que, inclusive o Trump já mencionou outros países, como o México, Colômbia, teve o presidente Petros, se não me engano, também, que falou certas coisas contra o Trump. Então, certamente é um recado que Trump não vai aceitar o não alinhamento na região latino-americana. Relembrando a política do Big Stick para a região, ou chamado de doutrina Monroe, que seria a gerência dos Estados Unidos na região, que aconteceu durante a Guerra Fria, onde a disputa era Estados Unidos e União Soviética. O narcotráfico, Leonardo, ele acaba sendo o principal ponto que os Estados Unidos se sustenta para realizar a captura de Maduro. Na sua avaliação, este realmente foi o motivo dos Estados Unidos capturar o presidente Maduro ou, na verdade, tudo se resume a uma questão econômica visando a administração do petróleo venezuelano? Qual a sua opinião? Ao meu ver, quando um governo, um Estado age, ele busca principalmente criar narrativas para, como é que eu posso dizer, tornar suas ações morais e corretas, digamos assim. Então, isso é estratégico de todo Estado. Então, o que a gente tem? Nós temos os motivos alegados e os motivos omitidos. Os omitidos são o que você mencionou. A questão estratégica, que a Venezuela, como eu mencionei, é um hub de disputas entre China, Rússia e Estados Unidos. Essa grande disputa geopolítica por influência e domínio territorial, domínio por recursos. E também o fato de estar aqui no hemisfério ocidental, que é o continente latino-americano, né? Ou sul global, como alguns especialistas gostam de chamar, que é o chamado quintal histórico de influência dos Estados Unidos. Então, aí nós temos essas duas camadas. A camada alegada, né, que é, como você mencionou, a questão do narcotráfico, e essa outra que envolve estratégia, geoeconomia, geopolítica. Acho que a junção de ambos explica melhor o contexto. Em relação ao papel da própria ONU, a ONU ela foi criada para mediar conversas entre países, firmar acordos. Numa situação como essa, a ONU sai derrotada? De fato, a ONU foi criada para impedir essas ações, né? Ações unilaterais, início de guerras e conflitos. E o que acontece é que, muitas vezes, a resiliência da ONU está sendo testada. Mas muitas vezes a ONU impede que os conflitos aconteçam através do diálogo. Só que aí a gente não fica sabendo desses conflitos que não aconteceram, né? Por um motivo simples, eles não aconteceram. Porque houve a negociação, houve o diálogo, a diplomacia. O que a gente pode perceber é que, às vezes, esse sistema não é tão resiliente e acaba não resistindo a demonstrações de força de uma potência. Mas não significa necessariamente que o sistema internacional e a ONU devam ser descartados ou não sirvam para nada. Isso, como eu mencionei, muitas vezes conflitos são impedidos através do diálogo e das reuniões da ONU. Só que a gente não fica sabendo do conflito porque ele não veio a existir. Você falou agora há pouco sobre a doutrina Monroe, eh, e ela tem aquela frase, aquela máxima, né, de que América para os americanos. Até que ponto isso se perpetua, em relação à própria administração de Trump?
Sim, e podemos explicar através do America First, América Primeiro. Basicamente, as ações que o governo está tomando na política externa visam os benefícios internos para o país, em primeiro lugar. É uma espécie de pragmatismo geopolítico. Então, ele tomou essas ações no continente para, como mencionei, assegurar aqueles recursos e dar golpe em seus adversários na região, que é a Rússia e a China. Assim que eu enxergo a competição de geopolítica. E muitos analistas ignoram que existe a influência da Rússia e da China na região ao longo das últimas 2 décadas. Agora eu queria falar um pouco com você, Leonardo, em relação à própria forma de governar do Donald Trump. É claro que ele decide por questões, eh, dentro do seu país, mas por ser a nação mais poderosa do mundo, ele acaba tendo uma capilaridade, até mesmo em negociações muito fortes entre os outros países. É o caso, por exemplo, do papel que ele vem desempenhando na mediação ali para ver se acaba com aquele conflito entre a Ucrânia e a Rússia. Na sua opinião, Donald Trump, ele é um homem perigoso? O que você pode falar em relação à forma de governança dele? Acho que o Trump, ele se insere como ele busca, né, ser essa espécie de homem forte, digamos assim. E muitas vezes sua forma de governar é imprevisível, como ele mesmo gosta de falar naquele livro A Arte da Negociação, livro da época que ele atuava no mercado imobiliário. E, de certa forma, ele pode sim ser considerado perigoso, porque ele não, como é que posso dizer, ao contrário de outros presidentes, ele usa mais a sua máquina de guerra, ele está mais propício a usar caso seja do interesse dele. E também porque ele não costuma dar muita ouvidos assim para a opinião dos outros, né? De apaziguadores. Se ele quer fazer uma coisa, ele vai e faz aquela coisa da forma como ele acha que é o correto. Então, nesse sentido, pode ser que ele ofereça mais risco à ordem internacional. Assim como Vladimir Putin também. Voltando agora um pouquinho para a situação da própria Venezuela, a partir da captura de Maduro, esta instabilidade política na Venezuela, você acha que a crise migratória ela vai ser intensificada? Qual os próximos passos? Bom, talvez com a estabilização política e econômica do país, acho que possa haver o êxodo contrário, né? O retorno das pessoas ao longo do tempo. Mas acho que não será no curto prazo, digamos assim. Então, na sua opinião, vai acontecer o inverso. Mais venezuelanos devem voltar para a Venezuela. Acredito que sim. Se houver abertura e estabilidade política e econômica, as chances de retorno são maiores, até porque muitas das pessoas elas não saem porque queriam, né? Elas saíram porque foram forçadas pelas condições socioeconômicas e políticas do seu país. Né? Então elas estão em outros países não porque elas queriam ir para ele, né? Foi uma necessidade. Quando houver estabilização, talvez o retorno seja até porque muita gente deixou a família, né? Deixou suas casas, suas coisas, suas vidas lá. Então, talvez o retorno seja um caminho natural, digamos assim, quando as coisas estiverem melhoradas e estabilizadas.